Olá pessoal, mais uma vez com mais um vídeo, nova série, né? Falar um pouco sobre a poesia hermética italiana e eu vou falar de três autores, três poetas e o primeiro da série é Giuseppe Ungaretti. Como devem ter percebido, a minha voz não está aquelas coisas porque essa semana eu fiquei bem mal assim de gripe desde domingo passado. Tive febre e aí começou a doer a garganta, né? Agora que eu tô melhorando, né? Depois de tomar um ou outro medicamento. Então por isso que a minha voz está assim, rouca. Mas vamos lá. Vamos falar então um pouco sobre o que é o hermetismo, né? A poesia hermética italiana. Foi um dos movimentos poéticos e de crítica literária mais importantes na primeira metade do século XX, iniciada pelos três principais poetas italianos, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo, além de outros como Dino Campana e Mario Luzi. A poesia hermética, assim denominada por Francesco Flora, em um ensaio que ele escreveu em 1936, caracterizando uma tendência à obscuridade e à utilização profunda de analogias que permitiam, inclusive, burlar a censura do regime fascista. O nome, né, poesia hermética, hermetismo, é derivado do nome de Hermes Trismegisto, né, que foi um personagem lendário que teria vivido entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo. Ele foi o fundador da mística registrada no seu Corpus Hermeticum, né? E a poesia hermética ela também se alimentou do simbolismo francês, em especial de Esther Mallarmé, e da poesia pura de Paul Valéry, e também do surrealismo europeu. Então ela teve essas influências, né? E também se diz, né, que um pouco do futurismo também, que foi um outro movimento aí do início do século XX. Mas um dos pontos polêmicos é que a poesia hermética ela estaria destinada apenas a um pequeno público devido à dificuldade de entendimento diante de uma linguagem cheia de símbolos, de códigos e enigmas, e em parte também por ser concebida como uma revelação. Tá? E eu até me lembrei aqui numa palestra sobre modernismo, que foi uma palestra que foi dada pelo Cláudio Willer, né? Falecido recentemente. Eu tive o privilégio então de assistir essa palestra do Willer, que foi em Campinas no ano de 2005, e ele comentou sobre a ausência de poesia hermética nos tempos atuais, e que se tratava de uma questão de perspectiva, que na realidade não é a falta, não é a ausência de poetas herméticos, mas é a população, de forma geral, que está em um nível tão baixo de compreensão dos próprios símbolos, incapaz de interpretar textos mais abertos, mais óbvios, né? Quem dirá, então, textos que exigem maior atenção do leitor, né? Além de cobrar certa bagagem que os leitores atuais não têm para oferecer aí na sua grande maioria. Tá? Claro que a gente coloca as exceções. Então, os poetas herméticos italianos, eles acreditavam que para lutar contra uma falsa linguagem, experimentavam então a necessidade de inventar uma nova linguagem que os libertasse. E embora tenham surgido aí nos anos 20, né, a poesia hermética ela de fato ganhou força como movimento
entre os anos de 1935 e 1940. E o sentimento que os poetas herméticos italianos partilhavam era de uma repugnância, de uma angústia e de instabilidade diante de um mundo glorificado demais e muito otimista para ser verdadeiro, visto que o mundo tinha acabado de sair de uma grande guerra mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, do qual Giuseppe participou, e tal sentimento se confirmava profetizando a chegada de uma nova grande guerra, ainda mais devastadora, né? Então, ao falarmos da poesia moderna italiana, é inevitável tangenciar a produção do poeta Giuseppe Ungaretti, do Eugenio Montale e também do Salvatore Quasimodo, tá? E apesar de ser autores assim que tinham estilos bem diferentes e talvez por isso tem essa importância, né? Foi importante na formação das gerações da cena literária italiana que vieram a se seguir durante o século XX, né? Todo o século XX. Bom, então, Giuseppe Ungaretti, ele nasceu no dia 10 de 2 de 1888, em Alexandria, no Egito. Então, filho de italianos da Toscana, emigrados, né? O seu pai trabalhou, inclusive, na construção do canal de Suez, mas acabou morrendo quando Giuseppe estava com 2 anos de idade apenas. A mãe o criou e o sustentou, né? Sustentou a família, trabalhando em uma padaria. O Giuseppe cresceu e foi educado no Egito, com uma educação formal, em uma escola suíça de Alexandria. E nesse período ele entrou em contato com o parnasianismo e a poesia simbolista. Entre os autores preferidos estavam Gabriel D'Annunzio, Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud. Ele conheceu também os classicistas, né, Giacomo Leopardi e o Giosuè Carducci. E nessa época, Giuseppe trabalhou como jornalista e crítico literário, publicando artigos na revista Risorge Tech, que era editada pelo anarquista Enrico Pi. E por essa época, o Giuseppe ele abandonou o cristianismo e se tornou um ateu, tá? Vindo aí somente no ano de 1928, né, que ele veio então, ele retornou à fé católica, ele voltou então à igreja, né, ao cristianismo. Então esse período ateu foi curto, foi na juventude, assim, logo depois então da experiência da guerra, né? Em 1928 ele estava aí retornando à igreja e à fé católica. Depois de Alexandria, o poeta se transferiu para Paris, isso em 1912, para estudar na Sorbonne, e foi lá que ele entrou em contato com escritores e artistas plásticos de vanguarda, entre eles o Guilherme Apollinaire, o Pablo Picasso, o Giorgio de Chirico, o Braque e o Amadeo Modigliani. Ele também sofreu influência do simbolismo francês, principalmente de Mallarmé, e em 1914 ele foi para a Itália e no ano seguinte foi convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. E ele foi servindo então no exército italiano, em plena Guerra Mundial, que ele escreveu seus 2 primeiros livros de poemas, El Porto Sepolto, de 1916, e
é o livro em que ele fala sobre as suas experiências na guerra, né, em meio às trincheiras. E o outro livro é A Alegria de Naufragi, que é de 1919, que marca o fim com a tradição, quando ele rejeita a rima e a pontuação, né, no texto, além de excluir das palavras todo o ornamento, toda aquela coisa excessiva. Aqui está o livro, a versão que eu tenho aqui, né, em português, Alegria. Na verdade é uma edição bilíngue, né, na tradução do Geraldo Holanda Cavalcante. Eu acredito que ele seja o principal tradutor do Giuseppe Ungaretti. E esse livro ele reúne então a alegria, ele reúne o Porto Sepulto, né, Il Porto Sepolto, e Alegria de Naufrágio, né, além de outros capítulos, né, que foram acrescentados aqui. Então a Alegria, da editora Record, é um livro sensacional e, como eu disse, uma edição bilíngue, né? Edição bilíngue que é sempre muito, muito desejável, ainda mais tratando de poesia. Um outro livro também que eu tenho em mãos, que é mais recente, da edição da EDUSP, é uma coletânea que reúne esses livros aqui, Alegria, né? Além de outras obras como El Dolore, Sentimento do Tempo, entre outras obras do Ungaretti. Tá? Mas sobre os livros propriamente ditos eu vou falar num segundo vídeo, então um próximo vídeo. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero tratar exclusivamente sobre a parte mais biográfica do Giuseppe Ungaretti, da vida do Giuseppe. Bom, falando então das influências, ele sofreu influência também do Vico, de Pascal, do Mallarmé, como já comentei, mas foi com Petrarca e Leopardi que ele realmente teve a maior identificação. Tá? As suas inovações temáticas e formais originaram então um movimento que ficou conhecido como hermetismo, né? Então o Ungaretti, ao lado do Eugênio Montale, inauguraram esse movimento conhecido como hermetismo, né? O movimento da poesia hermética italiana, né? Além do Salvatore Quasimodo, né? Então são esses três que eu considero os principais. E esse movimento foi um marco na poesia italiana, foi uma renovação, né? E então, voltando ao assunto da guerra, né? O Giuseppe Ungaretti, voluntário, ele foi como soldado lutar na Primeira Guerra Mundial ao lado dos seus contemporâneos. Ele lutou na província de Trieste, que foi uma das mais terríveis batalhas, uma das mais duras batalhas durante a guerra. E em seguida ele foi para a França. E foram nas trincheiras, como no Natal de 1915, entre mortos e feridos, que o poeta lutou com um inimigo 100 vezes mais bem armado do que as tropas italianas. E nessas mesmas trincheiras, Giuseppe, o poeta-soldado, escreveu muito de seus poemas em pedacinhos de papel, aproveitando as bordas de jornais velhos, cartões postais, ou então usando as partes brancas de cartas que ele recebia. Ou seja, em qualquer pedaço de papel em que pudesse escrever seus versos, o Giuseppe ele escrevia. Sempre os versinhos, tudo bem apertado, aqueles garranchos todos, né? E ele foi construindo então a sua poética em meio às trincheiras, em meio a mortos e feridos. É tanto que um dos poemas que eu mais gosto dele, que é o Vigília, em que ele conta essa experiência em que um companheiro dele, né, de guerra ali morto,
e enquanto ele escrevia. E por quase 2 anos, Giuseppe então escreveu no meio da lama dessas trincheiras os seus versos curtos como um diário em fragmento, em que nas palavras do poeta eram o seu exame de consciência, né? E não tinha intenção de publicá-los, tá? O próprio Giuseppe ele veio a explicar isso depois. Nas palavras dele, o Giuseppe ele diz o seguinte: não tinha nenhuma ideia de público, não queria a guerra e não participava da guerra para receber aplausos. Tinha e tenho ainda um tal respeito por tão grande sacrifício como é a guerra para um povo que qualquer ato de vaidade em semelhantes circunstâncias me teria parecido uma profanação. Ou seja, para o poeta seria vaidade publicar esses poemas como conquista pessoal, tá? Diante de um povo que foi sacrificado pela guerra. Seria mais que desrespeitoso, seria uma profanação. Então ele não queria publicar por conta disso. É como se ele estivesse aproveitando da desgraça alheia, né? Então ele se sentiu constrangido a não publicar esses poemas. E ele só escapou do anonimato graças a Ettore Serra, que foi um tenente que leu os escritos do poeta, né, guardados numa pasta, e depois de lê-lo, esse Ettore Serra, né, esse tenente, o convenceu de que aqueles poemas deveriam ser publicados. E de tanto que o tenente insistiu, que ele acabou então publicando. Os poemas foram publicados sob o título O Porto Sepulto, né, Il Porto Sepulto, retratando as experiências da guerra em uma edição privada com um prefácio de Benito Mussolini, que não foi republicado nas edições posteriores. No prefácio, Mussolini escreveu, abre aspas, aqueles que vierem a ler estas páginas se verão diante de um testemunho profundo da poesia feita de sensibilidade, de tormento, de pesquisa, de paixão e de mistério. Fecha aspas. E em 1918, Ungaretti já estava novamente em Paris, trabalhando como correspondente do jornal do Benito Mussolini, que se chamava Il Popolo d'Italia. E em 1919 publicou uma coleção de poemas em francês chamada La Guerre. E em 1920, Giuseppe Ungaretti se casou com a francesa Jeanne Dupois, de quem teve uma filha chamada Ninon, que nasceu em 1925, e um filho, o Antonietto, que nasceu em 1930. Então, um ano após o seu casamento, Ungaretti volta à Itália e se estabelece em Roma como funcionário do Ministério das Relações Exteriores. Mussolini havia organizado uma marcha para Roma que confirmou sua tomada de poder. Ungaretti ele aderiu ao Partido Nacional Fascista, assinando o Manifesto Pró-Fascista dos escritores italianos de 1925. E nesse mesmo ano, Ungaretti passou por uma crise religiosa que forçou a retornar à Igreja Católica 3 anos depois, que coincidiu, né, com o ano de 1928, como eu disse lá atrás. E nesse meio tempo ele colaborou com várias revistas e publicou uma série de coleções de poesias, né? Antes de se tornar correspondente estrangeiro da Gazzetta del Popolo em 1931. E também viaja para o Egito, Córcega, Holanda, viaja também para várias regiões da Itália
e foi durante esse período que Ungaretti introduziu o hermetismo, né? Então, ele já tinha deixado aquela poesia mais formal, né, para uma poesia que não obedeciam às rimas e não obedeciam métrica, e vem então com essa coisa mais da poesia moderna, né? No ano de 1936, ele se mudou para o Brasil. Ele trabalhou como professor de literatura na Universidade de São Paulo, onde permaneceu entre 1937 até 1942. No poema Monologhetto, Giuseppe Ungaretti ele evoca sua chegada aqui no Brasil. O poeta, ele vinha substituir o professor Francesco Piccolo na cátedra de Língua e Literatura Italiana da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Isso porque o convite tinha sido feito um ano antes, quando Ungaretti dava algumas conferências naquela instituição. E, aliás, foi o seu primeiro contato com o Brasil, foi no final de 1936, quando de uma viagem cultural à América do Sul, oferecida pelo Pen Club argentino, para um grupo de escritores e artistas europeus. Então, aproveitando-se dessa viagem cultural, ele acabou então vindo parar em São Paulo, conheceu, teve aí o primeiro contato. E 30 anos depois, né, que passou essa experiência aqui pelo Brasil, o Ungaretti ele faz a seguinte confissão, abre aspas: eu chegara ao Rio num navio cheio de escritores no outono. Para nós, de 1936, aqui era primavera. A Argentina havia fretado o Florida para levar a Buenos Aires os escritores europeus convidados a participar do congresso do Pen Club que devia realizar-se naqueles dias naquela capital. Entre uma escala num porto e outra, fui chamado a São Paulo para ler algumas reflexões minhas sobre poesia. Francesco Piccolo, atual diretor da Faculdade de Educação de Roma, que então ensinava italiano na nossa faculdade e que precisava voltar para a Itália por compromissos pessoais urgentes, propôs naquela ocasião que eu sucedesse e me foi dada então a honra de uma acolhida benévola da proposta por parte do saudoso professor Antônio de Almeida Prado, que então dirigia a faculdade, fecha aspas. Então foi por conta disso que o Ungaretti veio a trabalhar então na Universidade de São Paulo, né? Era uma proposta de trabalho até inusitada, né? Mas que acabou oferecendo ao poeta a possibilidade de uma experiência nova num país desconhecido, que combinava com o nomadismo do Giuseppe Ungaretti, né? O Ungaretti nunca ficou preso num lugar muito tempo, ele estava sempre viajando, sempre como um nômade, vivendo e morando em outros locais, em outros países, né? Além também de prometer uma maior estabilidade financeira, né? Então era uma oportunidade de ele ganhar mais também. Isso porque Ungaretti e a sua família haviam sido duramente provados pela vida, durante a vida, né? Até então, pois só podiam contar com o mísero dinheiro que o poeta ganhava por suas colaborações em jornais e revistas e pelas conferências proferidas nas regiões, né, que ele andava lá na Itália, além de alguns países estrangeiros, entre esses países Espanha, Bélgica, Holanda, Tchecoslováquia, Suíça e o próprio Egito. E ele ia sempre a convite dos institutos italianos de cultura locais, né?
Então era assim que ele conseguia, vamos dizer assim, juntar uma espécie de salário, mas era muito pouco dinheiro, né? Mesmo somando tudo isso. E esse trabalho na Universidade de São Paulo acabou trazendo maior estabilidade financeira para ele. Então, depois de aceitar o convite, o poeta se estabelece em São Paulo com a esposa, né, a Jeanne Dupois, e os filhos, o Ninon e Antonietto. E ele e a família foram então morar nos arredores do colégio de Dante Alighieri, né, a escola italiana da cidade, na qual Ninon estudava. A temporada brasileira se prolongará até maio de 1942, quando, em virtude do rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e os países do eixo, o poeta então foi obrigado a voltar à Itália. E foi morando no Brasil que Giuseppe Ungaretti viveu as experiências mais dolorosas, né, na sua vida, que foi a morte do seu irmão em 1937 e a morte do seu filho Antonietto em 1939. O filho dele tinha apenas 9 anos de idade, né, e veio a falecer por causa de uma apendicite maltratada, né? Não teve os cuidados necessários ou o tratamento foi insuficiente e então a criança veio a falecer, né? E desse doloroso calvário de perdas, além da maturidade que o poeta adquiriu, ele passou a escrever e publicar outras obras importantes de sua vida, né? Entre elas o livro Il Dolore, que vai retratar então essas experiências no Brasil, né? E 3 anos após o início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1942, Ungaretti ele volta então para a Itália. Ele foi recebido com honra pelas autoridades e foi nomeado professor de literatura moderna na Universidade de Roma nesse mesmo ano. Continuou a escrever poesia, além de publicar uma série de ensaios. Foi nessa época que o hermetismo havia chegado ao fim e o Ungaretti, assim como o Eugênio Montale, o próprio Salvatore Quasimodo, o Ungaretti então ele adotou um estilo de poesia mais formal, né? No final da guerra e com a queda do Mussolini, Ungaretti foi expulso do corpo docente devido às suas ligações com o fascismo, mas foi reintegrado quando os seus colegas votaram pela sua volta, né? Permanecendo então até 1958, ano do falecimento da sua esposa. O Giuseppe Ungaretti ele morreu em Milão no dia 2 de junho de 1970 e ele tinha 82 anos de idade. Então, pessoal, um breve retalho biográfico do Giuseppe Ungaretti, né? Embora não tenha muitos detalhes, dá para ter uma noção bacana da biografia do Giuseppe Ungaretti, do seu envolvimento com a guerra, né? A experiência aqui no Brasil e com o movimento da poesia hermética. Então é um vídeo assim biográfico de introdução, como eu costumo fazer antes de apresentar a obra do poeta ou do escritor. Então, primeiro vídeo do Giuseppe Ungaretti, falando então um pouco da sua biografia. O segundo vídeo, o próximo vídeo, então eu vou falar mais da obra poética do Giuseppe Ungaretti, provavelmente farei alguma leitura, né? E vou apresentar melhor os livros que eu tenho aqui em casa e podemos conversar então um pouco mais sobre a poesia propriamente dita, né?
do Giuseppe Ungaretti. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês mais uma vez, deixei o comentário, o like. Me desculpe pela voz, mas acredito que semana que vem estarei melhor. Aí daqui uns dias já estou recuperando, né? Já não estou mais com dor de garganta, mas ainda estou em convalescência. Então é isso. Deixa aí o like, comenta e até o próximo vídeo. Um abraço.